Lumos Maxima. Olá Maxims, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pela primeira vez aqui no canal vamos falar sobre Quidditch. Eu sei que nunca me tinha pronunciado sobre tal desporto, mas eu tenho uma razão bastante plausível para o tal. Nunca foi uma coisa que eu gostasse na saga. Não acho que tenham aproveitado bem o facto de haver um desporto tipo handball para os feiticeiros, com vassouras, bastões e 3 tipos de bolas. O Quidditch é provavelmente o desporto fictício mais icónico alguma vez criado, mas há algumas coisas sobre Quidditch que não fazem muito sentido. Antes de começar qualquer discussão, devo aqui referir mais uma vez de que tudo aquilo que eu digo aqui são única e exclusivamente as minhas opiniões e que ninguém tem que concordar a 100% com elas. Aproveitem assim a caixa de comentários aí em baixo para darem a vossa própria opinião. Como eu referi, o Quidditch é considerado o desporto mais divertido e icónico alguma vez criado na saga de Harry Potter. Esta é uma das razões pela qual o Quidditch veio invadir o mundo dos Muggles. E o mais fascinante é que, ao longo destes anos, continua a apaixonar os fãs. No entanto, apesar de tudo, continua a ter bastantes falhas. Ora vejamos. Uma das cenas mais emocionantes de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi ver o pequeno Harry a receber a sua primeira Nimbus 2000. Mas ainda mais emocionante foi vê-lo receber a sua Firebolt em Prisioneiro de Azkaban. Contudo, o facto de as vassouras poderem variar tão amplamente, pelo menos a nível escolar, faz com que os jogadores profissionais sejam basicamente obrigados a obter as suas próprias vassouras. E é aqui colocado muito mais ênfase nas ferramentas que o jogador usa ao invés da sua habilidade real. Ou seja, é o mesmo que dizer que não importa o valor do jogador em si, mas sim a vassoura em que ele está montado no jogo de Quidditch. E nós temos aqui um dos maiores exemplos, que foi o escândalo de Draco Malfoy em Harry Potter e a Câmara dos Segredos, quando referiu que o pai, Lucius Malfoy, tinha acabado de comprar a toda a equipa de Quidditch dos Slytherin a última aquisição das vassouras a Nimbus 2001, dando-nos assim aqui uma hipotética vantagem sobre a equipa de Gryffindor. Tudo bem, a Snitch dourada pode valer muito mais do que um simples golo marcado por uma quaffle, mas faz sentido que a Snitch valha muito mais? Aqui uma Snitch poderia valer 50 pontos em vez de 150 e ainda fazer uma grande diferença no jogo, mas não ser aqui o principal foco da equipa. De momento, e excepto no Campeonato Mundial de Quidditch em Harry Potter e o Cálice de Fogo, nenhuma equipa ganhou qualquer jogo sem apanhar uma Snitch. Eu diria que aqui está um erro no design do jogo e não no jogo em si. Devido aqui a um pequeno desequilíbrio no sistema de pontuação, o Seeker tornou-se muito mais importante ao invés da restante equipa. Eles são tão importantes que, de facto, faria muito mais sentido se os batedores jogassem simplesmente à defesa e à volta do Seeker do que estar um jogo a tentar deitar abaixo o Chaser da outra equipa. É normal que cada posição desempenhe um papel diferente dentro do jogo de Quidditch, mas não tanto ao ponto de dificilmente os outros jogadores serem importantes no que toca a ganhar ou a perder um jogo. Toda a vida já se viu um jogador magoar-se ao praticar desporto. Eu diria que são ossos do ofício e, em alguns casos, até faz parte do espetáculo. Porém, isso é muitas das vezes considerado acidental. No entanto, não podemos dizer o mesmo de Quidditch, que é deliberadamente violento. Só o facto de existirem não uma, mas 2 Bludgers sugere que Quidditch foi projetado para ter violência. Quase como um jogo de futebol americano, mas muito mais mágico e um pouco pior. Além da violência singular a que as Bludgers já nos habituaram e que de facto foram criadas para realizar, é estranho elas nunca irem atrás do público. Aqui, os batedores seriam muito mais importantes se tivessem não só o papel de proteger os seus companheiros de equipa, bem como os seus fãs. Eu diria que é uma magia bastante específica, de facto, as Bludgers estarem só confinadas àquele estádio e terem um único alvo, que são os jogadores de Quidditch. Existem 4 tipos de bolas em Quidditch: 2 Bludgers, uma Quaffle e uma Snitch dourada.
Dito isto, não faz sentido que apenas uma posição na equipa possa interagir com uma destas bolas mencionadas. Claro está que cada posição deveria ter um determinado foco, mas não seria mais interessante se, por exemplo, um chaser pudesse apanhar uma snitch se a conseguisse localizar, ou se um beater pudesse lançar uma quaffle em direção aos aros opostos? Penso que apenas podemos referir uma jogada de um chaser que arremessou uma bludger a um keeper em pleno jogo, e na minha opinião foi uma cena bem interessante. Excepto quando há uma bludger traiçoeira, como acontece em Harry Potter e a Câmara dos Segredos, os beaters, que os fãs geralmente conhecem, estão frequentemente a jogar ao ataque, batendo nas bludgers contra os jogadores da equipa contrária. Não faria aqui muito mais sentido se os beaters tivessem um papel muito mais defensivo em torno do seu seeker? Cada equipa de Quidditch é composta por 7 jogadores, ou seja, 7 posições em campo. E é por isso mesmo que nós nunca vimos nenhuma substituição de nenhum jogador. Mas porquê? Claro está que quando um jogador é expulso da equipa, como aconteceu com Harry, Fred e George em Ordem da Fênix, aqui estamos a referir-nos ao livro, um novo jogador pode ser trazido, mas não há substitutos durante o próprio jogo. Por exemplo, e pegando aqui novamente na cena em que Oliver é arremessado por uma bludger atirada por Flint, a equipa dos Gryffindor fica assim sem keeper. E eles só tiveram que lidar com a situação. O que, para além de extremamente perigoso, é injusto. Como Oliver uma vez disse a Harry em Harry Potter e a Câmara dos Segredos, apanha aquela snitch antes de Malfoy ou morre a tentar. É tudo o que há em Quidditch como estratégia de jogo, por causa do peso ridiculamente grande que a snitch dourada tem em termos de pontos. Não importa o quão bem estejam os chasers durante o jogo, ou quantos beaters roubaram os jogadores adversários das suas vassouras, os 150 pontos serão sempre o foco principal de qualquer jogo de Quidditch. E isso prejudica o jogo no seu geral. Já para não referir que a snitch pode aparecer e desaparecer em qualquer lugar, quando e onde lhe apetece. Parece-me que a snitch poderia ter sido desenhada e criada de uma forma mais intencional ou adequada. Talvez pudesse haver um tempo limite de jogo para quando a snitch pudesse entrar então em campo e pôr um termo ao jogo. Apenas aqui para manter as coisas em movimento e um jogo muito mais ativo. Desta forma, o Quidditch não destacaria apenas um jogador para uma determinada posição, e assim todos poderiam jogar e ter a grande chance de apanhar a snitch dourada. E pronto, malta, foi o vídeo desta semana. Eu espero que tenham gostado. Foi sem dúvida a primeira vez que eu me referi aqui a Quidditch. Foi sem dúvida um tema super interessante para debater com vocês. Digam-me o que é que vocês acharam. Estas foram as minhas 7 opiniões, os meus 7 erros de Quidditch, que eu acho que são um bocadinho fulcrais e que faziam, sem dúvida, a diferença em qualquer jogo. Eu gostei bastante, como disse, gostei mesmo muito deste tema, e se eu tivesse que jogar Quidditch, eu teria um bocadinho de dificuldade em escolher a minha posição, se eu tivesse que escolher, porque não me vejo sem dúvida como keeper, não. Ver uma bludger na minha direção era um bocadinho preocupante. Não sei se seria um chaser, não sei. Mas sem dúvida um seeker, eu acho que sim, acho que me vejo atrás de uma bolinha brilhante, não sei. No entanto, concordo plenamente que todos deveriam jogar, todos deviam ter a sua chance de apanhar a snitch dourada. Acho que era uma mudança bem engraçada e bem interessante em qualquer jogo. Se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, deem um like aqui no vídeo, apoiem o canal do The Magical Me. Se estão a ver este vídeo e ainda não conhecem o canal do The Magical Me, passem por lá, vejam os vídeos que lá estão. Certamente que vão encontrar algum tema que vos agrade. E não se esqueçam de dar o vosso feedback nos comentários, porque é uma maneira de eu saber se vocês gostaram do vídeo, qual é a vossa opinião, e se vocês tiverem alguma sugestão, não hesitem, deixem lá a vossa sugestão. Ativem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço um upload de um vídeo para vocês, já sabem. E é tudo, malta. Vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Nox!